Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez diante da palavra de Deus e podermos celebrá-la a nossa vida. Eu tenho hoje, com certeza, algo que é muito importante para mim, para você, dentro da palavra de Deus, porque fala de atributo divino. Mas antes de compartilhar esse assunto tão necessário e importante, eu peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, é importante para nós, que você igualmente compartilhe a palavra de Deus. Livro do profeta Malaquias. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 6. Olha o que está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando lemos esta palavra, nós lemos acerca da imutabilidade. Quando nós nos lembramos de algo que não é mutável, isso não é muito a realidade do nosso tempo, por conta de termos opções na área do trabalho, na área do vestuário e tantas outras coisas. Quando há possibilidade de escolha, a pessoa tem uma dificuldade em se firmar em alguma coisa. Isso poderia ser um pensamento até no campo sociológico, não é? As pessoas mudam de uma hora para outra, tipo o seu caráter, ou alguns dizem assim, não, a pessoa não mudou. Na verdade, ela não mudou, ela estava de alguma forma se contendo, se retendo. E quantas surpresas, ou quantos assuntos ou notícias que nos surpreendem, que não dá nem para acreditar que fulano disse isso, que fulano fez isso. Por que não dizer na área política, social, econômica, religiosa, tantas notícias nos impactando. E na verdade, é claro que a gente fica impactado e em suspense, mas não deveria ser assim, porque isso são sinais dos tempos. Mas a palavra diz acerca de Deus que não muda nos seus propósitos de abençoar, de ministrar, de salvar, de curar, de libertar, de ministrar a bênção. E aqui, nesse livro do profeta Malaquias, nós encontramos um dos atributos de Deus, que é a imutabilidade. E a palavra diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu mudasse no propósito para com vocês, vocês seriam destruídos. Não é porque o Senhor iria destruir, mas porque o Senhor não iria proteger. E não protegendo, eles estariam entregues à sua própria sorte. E a gente sabe que a sorte de qualquer pessoa, ou aquilo que a pessoa talvez mereça, sem a bondade de Deus não vai dar certo, não vai funcionar. Mas o interessante é que esse versículo de número 6 do capítulo 3 de Malaquias, quando diz, eu vou repetir, porque eu, o Senhor, não mudo, o Senhor fala especificamente aos filhos de Jacó. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas peraí, o nome de Jacó não foi mudado para Israel? Israel não foi constituído uma grande nação a partir de Abraão, Isaac e o Jacó? Por que Deus diz, vocês não são consumidos porque eu não mudo, ó filhos de Jacó? É claro que o Senhor está falando de Jacó como um dos grandes patriarcas desse povo, que tem uma história, no mínimo, inicialmente complicada, da maneira dele agir, da maneira dele lidar. Uma pessoa que enganadora, trapaceira, fraudulenta, astuta, ganancioso, que um dia se deparou com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Pode-se dizer que uma pessoa muda quando lhe é imputado um castigo, mas quando uma pessoa merece o castigo
e lhe é franqueado misericórdia, no mínimo, essa pessoa tem que acordar. E Jacó acordou para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, quando se deparou com o Senhor. E Deus lhe renova propósito, Deus lhe renova um propósito de bondade, de trabalhar a vida dele. E Deus está falando para os filhos de Jacó, que conheciam muito bem a história do seu patriarca, que foi tocado pela misericórdia de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para os filhos de Jacó? E na verdade é a descendência de Jacó. Deus está dizendo: eu continuo tendo misericórdia de vocês. E eu vou continuar tendo misericórdia de vocês. E o problema da maioria das pessoas é não compreender que a misericórdia tem um período de tempo, até sermos chamados à responsabilidade. Mas o que eu estou falando aqui nesse versículo é sobre o Senhor dizendo: eu não mudo. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você já imaginou crer em Deus ou em um ser que se chama por Deus, ou que alguém lhe atribua divindade, e que este ser a cada dia tem uma vontade diferente, ou seus parâmetros de estar diante desse povo e lidar com esse próprio povo fosse mutável? Que dificuldade haveria para se agradar a uma pessoa que ora quer uma coisa, ora quer outra? No meio humano, quando alguém tenta agradar alguém ou tenta pelo menos corresponder, disse assim: fulano não está satisfeito com nada. Você conhece alguém assim? Que pelo menos já tenha dito isso, ou quem sabe você já disse acerca de alguém: fulano nunca está satisfeito com nada. Mas nós estamos diante do único Deus verdadeiro, que se satisfaz e se compraz com o coração quebrantado e contrito desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o primeiro dia da nossa vida até o último respiro sobre esta face da terra. Há essa compreensão bíblica acerca de Deus. E ele disse: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, exterminados, desarraigados, fulminados. Me permita lembrar a você João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A raiz da palavra perecer, em comparação a ser consumido, é idêntica. Exterminar, deixar de existir. Existem pessoas que continuam existindo, têm CPF, identidade, título de eleitor, mas elas perderam a vontade, desanimaram. E por conta disso, não vou dizer que era a mesma coisa de deixar de existir, mas de certa forma não fica longe. Eu quero te lembrar que o Senhor Deus maravilhoso e poderoso não muda, e a sua misericórdia se estende sobre você agora. Qual é a sua necessidade? Ou o que você pensa ser a sua necessidade? Eu lhe digo, Deus lhe supre em tudo. E talvez essa sua necessidade que você faz a leitura que precisa, ou que seja a sua necessidade, não seja basicamente, talvez está sendo ocasionado por uma outra coisa que você precisa de solução. E se há algo que todo ser humano precisa, de paz com Deus, que você tenha paz com Deus e que você tenha um espírito quieto e totalmente dependente e crédulo na bondade de Deus, na imutabilidade de Deus, na misericórdia do Senhor. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.